nossa saudação aos internautas que nos acompanham no nosso encontro sem giz. Hoje nós contamos com a presença do engenheiro de alimentos Fernando Caetano Maria, certinho, né? Certo. Ele, além de ser engenheiro de alimentos, ele é professor. Professora da rede de ensino, né, particular e pública. Muito bem. Então, nós estamos com uma pessoa que realmente vai poder nos esclarecer a respeito dos alimentos orgânicos e inorgânicos, os cuidados que nós devemos ter. Alimentos Mas além orgânicos disso, e sem, a gente tem que dizer, não, porque não existe alimentos inorgânicos, né? Orgânicos e outros alimentos com agrotóxicos, né? Muito bem. Então, ele foi meu aluno. Então, agora chegou a vez dele dar aula para a prof. E é com muita satisfação, então, que nós recebemos o Fernando. Além de tudo, ele é presidente do Conselho de Alimentação Escolar do município. Uma ação social muito importante, que nós gostaríamos de que eles nos explicassem um pouquinho como é que é a formação desse conselho, qual a importância, qual a atuação, o que vocês fazem. Tu, como presidente, tem uma responsabilidade muito maior. Como fosse escolhido o presidente? Boa tarde aos internautas, é uma satisfação enorme estar aqui, né, participando desse Sem giz. Sem giz. Então, o Conselho da Alimentação Escolar, ele é um órgão deliberativo de assessoramento fiscalizador que todo município deve ter, em função da sua importância para a comunidade. Por quê? Praticamente todo ano, o Conselho, que é formado por 7 titulares, sendo que todos eles devem ter um suplente, né? Então, ao todo, somos 14 membros no Conselho. Como é que é a formação deste Conselho? Isso. Ele é formado por um representante do Poder Executivo e o seu suplente. É formado por representantes de pais, né? Então, são 2 titulares pais, 2 suplentes pais das escolas, né? Também formado pelo representante da sociedade civil, 2 representantes titulares da sociedade civil e 2 representantes suplentes. E ainda temos os representantes civil, pais e escola. Né? Então, os educadores também, 2 titulares e 2 suplentes. Então, formando aí um grupo, né, do Conselho de Alimentação Escolar do município. Esse conselho, ele é um trabalho voluntário, ele não é remunerado, né, porque ele é um trabalho de ação social. A sua importância é de tamanha porque todo ano é o conselho que aprova o Programa Nacional de Alimentação Escolar para o município, ou seja, toda a verba que vem para o município de alimentação escolar do governo federal é o conselho que aprova, por ele ter o caráter deliberativo. Então, a sua importância é extrema para o município, tão grande que a nossa comunicação é direta com a Secretaria de Educação e Cultura do município, do setor de merenda escolar. Então, nós realizamos visitas às escolas. Isso que eu ia perguntar, atuação. Nós realizamos visitas às escolas, nós realizamos mensalmente, vamos às escolas verificar como é que é a merenda escolar. Nós também realizamos todo mês reuniões ali na sala da estação, ali onde é a sala dos conselhos. Então, na última sexta-feira do mês, sempre tem reuniões ali, às 14 horas. A comunidade é convidada a estar junto com a gente. Pode participar. Deve participar. Nós, inclusive, estamos atuando de uma forma muito mais integrada com a comunidade, porque o Conselho quer que a comunidade nos procure para que nós representamos a comunidade montenegrina através do Conselho. Até para se conscientizar, até para conhecer, para saber o que vocês fazem. Exatamente. Então, porque assim, o que acontece? Hoje, né, o hábito alimentar, ele nasce na infância, né? Então, ali na primeira infância, nós temos que fixar os hábitos alimentares das crianças. Então, a nossa merenda aqui no município, ela é municipalizada. O que significa isso? O município tem um convênio
com o Estado, então, e as escolas filantrópicas. Então, as escolas municipais, as escolas estaduais e filantrópicas também recebem a mesma merenda. Né? E isso é de extrema importância. Isso é muito democrático. É democrático, exatamente. É democrático porque todas as escolas recebem uma merenda de qualidade, né? E o convênio é assinado anualmente, né? Então, o que acontece? Nós, ali nas nossas reuniões, debatemos de o que nós queremos com o Conselho, aonde vamos querer chegar, né? Então, por quê? A nossa intenção é cada vez mais trazer uma merenda mais saudável e de qualidade para os alunos. Então, nós temos muitos motivos para não consumir alimentos com agrotóxicos. Exatamente. E eu gostaria que nos colocasse alguns desses motivos. Então, por lei, né, a determinação da legislação é que a merenda escolar atinja o mínimo de 30% de tudo que é consumido da merenda escolar pela agricultura familiar, ou seja, alimentos orgânicos. O nosso município está atingindo, ainda bem, este índice, né? Porque significa que cada vez mais a alimentação da agricultura familiar está integrada com a alimentação escolar. E se nós, por exemplo, se nós pegássemos um pacote de salgadinho, nada contra, e uma fruta, qual o convencimento para a criança? Como é que a gente poderia abordar isso aí? Então, nós temos que falar de uma linguagem muito clara para a criança, até porque, né, de que maneira que nós vamos abordar isso. Normalmente, a introdução dos alimentos deve ser lá na infância. Por isso, a importância da criança fazer uma refeição com o seu responsável. O ato de comer... Mas nós não podemos esquecer uma coisa. As nossas crianças são de creche agora. Então, já não tem mais aquele hábito de casa. Sim. Já facilita, eu acho. Facilita, eles estão lá recebendo na merenda escolar, no mínimo no cardápio, tem que ter 3 vezes na semana frutas. Né? Então, essa introdução já inicia lá na infância. Então, o ato de comer, ele é um ato social. É uma reunião, é uma conversa entre família, entre amigos, e isso faz com que a criança tenha uma alimentação saudável, né? Faz com que tire o salgadinho, introduza alimento, introduza aquele feijão, introduza aquele arroz, introduza aquela carne e saia dos alimentos que são ultraprocessados, que nós chamamos na nossa linguagem, né? Então, esses alimentos que são ultraprocessados, alimentos que passam, por exemplo, tu tem um frango e tu tem um nugget, nada contra, mas tu consegue enxergar o frango no nugget? Né? É um alimento ultraprocessado, não? Bom, nós estamos conversando com o professor Fernando, permite-me te chamar assim, e no nosso próximo bloco nós vamos ver o que são esses agrotóxicos, o que eles fazem na natureza, no nosso organismo. Então, só um minutinho, a gente já volta.